Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos introduzir um novo conceito, que é o conceito de dimensão. Então nós podemos observar, utilizando a primeira etapa do método científico, que é através da observação, e observar que uma partícula ou um móvel pode muito bem se deslocar de um ponto a outro, de um ponto inicial aqui a um ponto final. Então nós temos um deslocamento. Podemos observar também um determinado círculo de raio R, que tem um determinado comprimento também. Nós podemos observar que uma partícula pode se deslocar ou pode ser solta de um ponto a outro e cair de uma altura h. Então nós temos aqui também uma altura h. Uma partícula também pode sair de um ponto a outro numa trajetória não retilínea e percorrer um certo espaço ΔS. Então, nós podemos observar que todas essas são qualidades destes objetos e todas elas são comprimentos. Então, qual o nome dá ou característica para esses comprimentos? Nós podemos observar no dicionário que dimensão é justamente um verbo que significa dimensionar, que é eu medir um certo tamanho, uma certa proporção ou uma porção ou uma extensão. Então, no caso, os substantivos associados são uma extensão mensurável, ou seja, eu tenho que medir essa extensão, quanto se estende até quanto, que determina a porção de espaço ocupada por um corpo, tamanho ou proporção, ou seja, o tamanho da extensão dessas distâncias aqui ou desses comprimentos. Então, nós dizemos que todas essas qualidades têm a mesma dimensão, porque no caso aqui o deslocamento, raio, altura, variação de espaço, o espaço percorrido, todo mundo é comprimento. Então eu digo que todas elas aí, todas essas qualidades são do mesmo tipo. Então todas elas têm uma dimensão de que eu vou chamar de comprimento L. Então é assim que eu defino dimensão. Então, todas essas grandezas físicas têm dimensão de comprimento, porque para serem determinadas eu tenho que fazer uma medida de comprimento. E aí eu chamo a atenção para o seguinte ponto. Por exemplo, para você determinar um comprimento, você tem que fazer uma medida ao longo de uma linha. Mesmo que você dobre esse comprimento, você continua ao longo de uma linha. Se você medir a metade desse comprimento, continua sendo apenas uma medida ao longo de uma linha. Agora, se você quiser uma grandeza física que tem uma extensão maior, você vai ter o seguinte, você vai ter duas linhas agora. Porque aqui nesse caso, essas linhas 2C, ela é paralela a essa C. Ou, se você quiser, você só tem uma linha ou uma medida. Aqui não, essas duas linhas, C1 aqui e C2, você não pode colocar uma ao longo da outra, porque elas não são paralelas. Então, naturalmente, você tem outra grandeza física, que no caso é uma área. E nós sabemos que a área é o produto de C1 vezes C2. Então, tem dimensão de comprimento ao quadrado. No caso de um volume, você vai ter três linhas em que você não pode colocar uma ao longo da outra. Então, agora você tem três medidas independentes para determinar o que nós chamamos de volume. Então, o volume tem dimensão de L ao cubo. Por isso que a dimensão é diferente.